Opa, e aí galerinha, beleza? Pessoal, olha só, aula passada eu mandei para vocês, né, aulas de lipídios, lembra? Então, nós vimos os lipídios, lembrando que nos lipídios tem glicerídeos, tem fosfolipídios, tem esteroides, tem cerídeos, tem carotenoides. Eu falei para você desses 5 grupos, desses 5 tipos de lipídios, né? Todos eles, em geral, gente, são moléculas apolares, tá? Excetuando aí os fosfolipídios, que tem o caráter duplo, né? Uma parte da molécula é polar, uma outra parte é apolar, né? A parte polar, onde tem o grupo fosfato, é hidrofílica. A parte apolar, onde tem os ácidos graxos, ela é hidrofóbica, beleza? Então, tem essas duas partes aí, beleza? É isso? Bom, gente, aí falamos dos lipídios, falei de tudo que era importante ali sobre lipídio, mandei lista de exercícios para você. Agora nós temos que fazer aí as proteínas, beleza, gente? Proteínas são moléculas orgânicas também, fundamental na constituição dos seres vivos, né? Então você lembra que quando a gente estudou os seres vivos, lá, quando a gente estudou lá os elementos fundamentais, os compostos fundamentais, eu falei que de composto orgânico tem glicídio, tem lipídio, tem proteína, tem ácido nucleico, além também das vitaminas. Então proteínas está aí naquele grupo de moléculas orgânicas essenciais à vida, né, gente? E aí, olha só, a primeira coisa que eu te conto é que proteínas são constituídas por aminoácidos, beleza? Aminoácidos. Ou seja, aminoácidos vão se ligar para formar os peptídeos, né? E os peptídeos são a base das proteínas. As proteínas são peptídeos ou são conjuntos de peptídeos conectados. Nós vamos entender isso melhor logo logo. Bom, então os aminoácidos compõem as proteínas, beleza? Eu posso falar, gente, que as proteínas são polímeros, cujos monômeros são os aminoácidos. Ou seja, as proteínas são polímeros. O que são polímeros? Polímeros são quando são moléculas, né, formado por várias moléculazinhas menores, beleza, gente? Então, eu sei que as proteínas, elas são assim. Elas têm ali um conjunto de aminoácidos, né? Aminoácido 1, aminoácido 2, aminoácido 3, aminoácido 4, aminoácido 5, aminoácido 6 e assim sucessivamente, né? Então, os aminoácidos vão se ligando, vão se conectando para formar as proteínas, beleza? É assim que funciona, tá, gente? Aminoácidos vão se ligando para formar as proteínas. Bom, e como que é um aminoácido? Então começa por aí. Como é a estrutura de desses aminoácidos, né, do monômero, beleza? O monômero é o aminoácido. Como que é o aminoácido? O aminoácido é essa estrutura aqui que você está vendo, né, gente? É uma molécula que tem sempre um grupo amina, aqui onde eu estou circulando, né? É o chamado grupo amina, beleza? Aqui, ó, é o que eu chamo de grupo carboxila. Esse aqui é o grupo carboxila, tá? Que caracteriza aí a parte ácida, né? Ácidos carboxílicos tem grupo carboxila, tá? Então, a parte ácida, a parte amina, beleza? Eles estão ligados aqui num carbono central, tá aqui o carbono central, né? Nesse carbono central também vai ter um hidrogênio e vai ter aqui, ó, o grupo fosfato, desculpa, o grupo fosfato não, o grupo radical, tá, gente? Aqui, ó, radical, que vai ser a parte variável, beleza? Parte variável. Como assim parte variável, gente? Parte variável entre os aminoácidos, é o que vai diferenciar um aminoácido de outro, beleza, gente? Bom, você vai ver o seguinte, existem aí 20 tipos de aminoácidos, beleza? Que vão compor as proteínas. Então, todas as proteínas de todos os seres vivos são constituídas a partir daqueles mesmos 20 tipos de aminoácidos, beleza, gente? Então, assim, galerinha, por exemplo, a espécie humana. Na nossa espécie, gente, existem aí aproximadamente 200 mil tipos de proteínas, tá? No nosso organismo. Todos esses 200 mil tipos de proteínas são feitos aí de
no máximo, esses 20 tipos de aminoácidos, que são esses aminoácidos que estão aqui nessas tabelas, tá? Nessa tabela. Não é essencial você decorar o nome desses aminoácidos, tá? Mas é importante você saber que existem 20 aminoácidos. Quando a gente for estudar lá o código genético, você vai ver isso, né? Eles são codificados, né, pelos códons do código genético, esses 20 aminoácidos. E aí, gente, uma parte importante é a gente entender que existem aminoácidos que nós chamamos de essenciais e tem aminoácidos que nós chamamos de não essenciais, ou então posso chamar também de naturais, beleza? Naturais ou não essenciais. Esses aminoácidos aí que são chamados de essenciais, o que são aminoácidos essenciais, tá, gente? Aminoácidos essenciais são aqueles que nosso organismo, que nós não produzimos, nosso organismo não produz. Não produzimos. Então, é essencial obtê-los a partir da alimentação, beleza? Os aminoácidos não essenciais são aqueles que nós produzimos, ok? Produzimos. Então, alguns aminoácidos nós produzimos, outros aminoácidos nós não produzimos, tá? Organismo, corpo humano, ser humano. O ser humano produz alguns aminoácidos, não produz outros. Isso é uma coisa semelhante nos animais, tá? Os animais, de uma forma geral, produzem alguns aminoácidos, outros não produzem. Aqueles que o organismo produz são considerados naturais ou não essenciais, beleza? Naturais ou não essenciais. Aqueles que o organismo produz, aqueles que o organismo produz são chamados de naturais ou não essenciais. E aqueles que nós não produzimos são chamados de essenciais. Acho que deu para entender isso, tá? Aqui, ó, gente, a arginina tá marcada aqui, ó, com um asteriscozinho, tá? Porque ela, muitos autores, muitos livros vão trazer ela como sendo semi-essencial, beleza? Por que semi-essencial? Porque às vezes você produz, mas não é a quantidade suficiente que você precisa. Então, de repente, lá na infância, você precisa de uma quantidade maior desse aminoácido, beleza? Então, ele mesmo que você produza, você não está produzindo a quantidade suficiente para poder suprir suas necessidades. Então, você acaba tendo que obtê-los também de forma complementar pela alimentação. Então, ele pode ser tratado como semi-essencial, beleza? Semi-essencial. Você precisa dele na alimentação, mas também você produz uma certa quantidade dele aí, tranquilo? Bom, então é isso, tá, gente? Os aminoácidos são constituídos, ou as proteínas são constituídas por aminoácidos, tá? Eu poderia escrever aqui de forma mais simples, tá? Assim, ó, o grupo amina, né? Aqui é o carbono central, um hidrogênio ligado nele, beleza? O grupo carboxila e o radical, beleza? Essa estrutura aqui é a mesma dessa, tá, gente? É a mesma dessa. Bom, vamos lá. Aí, aqui estão os 20 aminoácidos. A outra coisa que também para você que está no ensino médio, que está no cursinho, você não tem que decorar os 20 tipos de aminoácidos ou decorar a fórmula estrutural dos aminoácidos, tá? Não precisa disso, tá? Definitivamente. Agora, é mais para te ilustrar, para te mostrar quais são os 20, tá? Os nomes são esses. Então, se de repente você vê um texto, ouve alguma dessas palavras, já lembra que isso é um aminoácido. Lisina, arginina, histidina, serina, treonina, cisteína, aspargina, glutamina, tirosina, glicina, leucina, triptofano, alanina, isoleucina, metionina, valina, fenilalanina, prolina, ácido aspartico e ácido glutâmico. Esses são os 20 aminoácidos. Eu quero que você repare uma coisa. Não precisa decorar todos eles, a estrutura, mas é interessante você guardar o seguinte, ó, você perceber que existem aminoácidos que são apolares, então tem uma tendência hidrofóbica, tem aminoácidos que são ácidos, tem aminoácidos que são básicos, tem aminoácidos que são polares. Ou seja, tem aminoácidos, gente, com propriedades químicas diferentes. E isso vai ser importantíssimo, porque a presença deles numa determinada proteína vai interferir ali na sua forma final, na sua característica química, nas suas propriedades ali no organismo, né, suas propriedades organolépticas. Então, isso vai interferir, essas diferenças entre aminoácidos, vai interferir nas características da proteína que compõe esses aminoácidos no fim das contas. Beleza, gente? Então, repare que tem aminoácidos com propriedades muito diferentes, tá? E isso vai acabar determinando lá as características da proteína. E aí, gente, são 20 aminoácidos, né? Eles são chamados de aminoácidos proteicos, tá?
Esses aminoácidos aqui, eles são codificados, beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Eles são codificados lá por aqueles códons do código genético, beleza? Então, não se esqueça disso. Lembra que existem lá os códons do código genético? Os códons codificam esses 20 aminoácidos aí que você está vendo. Eles são chamados aminoácidos proteicos. Ah, professor, existem outros aminoácidos? Até existem, mas esses outros aminoácidos que eventualmente podem existir, eles não fazem parte, né, das proteínas dos seres vivos, tá? Eles não fazem parte lá daqueles aminoácidos que são codificados pelo código genético. Beleza, gente? Bom, outro ponto importante é isso aqui, gente. As proteínas, elas são feitas de aminoácidos, né? Mas esses aminoácidos têm que ir se ligando. Como eu te falei, né? Vem um aminoácido 1, aí ele se liga no segundo aminoácido, que se liga no terceiro aminoácido, beleza? Que se liga no quarto aminoácido e assim sucessivamente. Então, existem entre os aminoácidos ligações que são constituídas. Tá vendo? Ó? Isso, aqui, isso, gente, que está unindo os aminoácidos são as ligações peptídicas, beleza? São as ligações peptídicas. Ligações peptídicas ligam aminoácidos, tá? Elas vão ligar aminoácidos. Então, por exemplo, aqui eu tenho 4 aminoácidos ligados, tiveram 3 ligações peptídicas, né? Se eventualmente ligasse mais um aminoácido aqui, ó, vou colocar aqui só para você entender a lógica. O aminoácido 5 seriam 5 aminoácidos, né? E aí a gente teria 4 ligações peptídicas, né? Sempre, gente, sempre, ó, uma OBS que eu vou anotar para você, sempre o número de aminoácidos, a quantidade de aminoácidos, tá? Ela é 1 a menos, tá? É 1 a menos do que 1 a menos não. O número de aminoácidos é sempre 1 a mais, né? É sempre 1 a mais do que o número de ligações peptídicas. Número de ligações peptídicas. Beleza? Esse aqui é um OBS importante, tá? Sempre 1 a mais em relação ao número de ligações peptídicas, tá? Ou o número de ligações peptídicas é sempre 1 a menos do que a quantidade de aminoácidos que tem ali naquela proteína. Beleza isso? Tranquilo ou não? Deixa eu até apagar isso aqui, ficou feio, ó. 1 a mais. É sempre uma quantidade a mais em relação ao número de ligações peptídicas. Tranquilo ou não? Beleza isso? E aqui está acontecendo esse processo, ó. Vai ter a reação que vai ligar aminoácidos, né? Aqui eu estou mostrando o aminoácido 1, beleza? Aqui eu estou mostrando o aminoácido 2, beleza? Tá enxergando isso? E aí eles vão se unir formando uma estrutura só, que nós estamos chamando aqui, ó, de dipeptídeo, tá? Dipeptídeo. Então, um aminoácido mais um aminoácido deu um dipeptídeo. Se ligar mais um aminoácido, um tripeptídeo. Mais um aminoácido, um tetrapeptídeo. E assim vai formando um polipeptídeo, tá? As proteínas são formadas de polipeptídeos. São polipeptídeos ou são grupos de polipeptídeos. Beleza, gente? Bom, como acontece essa ligação, gente? Como que acontece essa ligação? Olha só. Aqui, não sei se você reparou, é o grupo carboxila desse aminoácido 1. E aqui está o grupo amina do aminoácido 2. Beleza? Sempre a ligação peptídica ela vai ser estabelecida aqui, ó, entre o carbono da carboxila e o nitrogênio da amina. Olha lá, ó, ligações peptídicas, eu vou colocar aqui, ó, são estabelecidas, tá? Eu quero que você copie isso no seu caderno. Estabelecidas entre o nitrogênio da amina e o carbono da carboxila. Beleza? Entre nitrogênio da amina e o carbono da carboxila de
aminoácidos consecutivos. Beleza, gente? O que são aminoácidos consecutivos? O primeiro com o segundo com o terceiro com o quarto com o quinto, e assim eu vou tendo as ligações peptídicas ligando aminoácidos para formar um peptídeo, um polipeptídeo, uma proteína. Beleza isso? Tranquilo? Agora, olha só, vou pegar outra cor para você ver uma coisa. Para essa ligação acontecer, gente, tem que liberar aqui elétrons aqui, ó, liberar espaço para fazer essas ligações. Vamos colocar assim. Por exemplo, aqui desse grupo carboxila, ó, vai sair daqui uma hidroxila, tá? Um hidrogênio com um oxigênio, e vai sair daqui do grupo amina um hidrogênio. OH, né? Esse aqui é um OH, uma hidroxila, vai virar um OH-, aqui vai virar um H+, tá? Eles vão se juntar e vão formar uma molécula de água, né? Famoso H2O, beleza, gente? Aí, repara que esse OH- saindo, né? Esse OH- saindo, fica um espaço aqui para fazer uma ligação com esse carbono. E esse H+ saindo, fica aqui espaço para fazer ligação com esse nitrogênio, beleza? Aqui vai ficar com um elétron a mais, aqui vai ficar com um elétron a menos, então ocorre o compartilhamento de elétrons aqui, ó. E aí estabelece esta ligação que você está vendo aqui, ó, que é a chamada ligação peptídica, beleza? Então a ligação peptídica é uma ligação covalente, né? Estabelecida, aqui está falando para você o que ela é, estabelecida entre o carbono da carboxila e o nitrogênio da amina de aminoácidos consecutivos, beleza? Então aqui eu tenho um aminoácido ligado no outro. Aí, ó, esse grupo carboxila aqui desse dipeptídeo pode se ligar com um grupo amina de outro aminoácido. E isso pode acontecer de forma repetida para formar uma sequência de aminoácidos, um peptídeo, um polipeptídeo. É assim que as proteínas são formadas. Beleza, gente? Tranquilo isso? É assim que as proteínas são construídas, é assim que as proteínas são formadas. Ok? Bom, essa aula de hoje, tá, gente? Eu vou ficar com essa introdução aí de aminoácidos, tá? Com essa introdução aí de proteínas, com essas características primárias aí. E na próxima aula a gente dá continuidade à estrutura das proteínas, fala um pouco das funções delas, tá? Então, vai ficar nesse slide aqui, a partir desse slide a próxima aula, tá? E é isso aí, então, por hoje é só essa introdução, tá? Vai ter a lista aí para você fazer sobre proteínas, tranquilo? Faça a lista, assista a aula e qualquer dúvida, entre em contato comigo, beleza? Na semana que vem a gente tem aí um encontro e podemos levantar, né, as dúvidas que surgiram, né, as questões para a gente resolver, beleza? Então é isso aí, galerinha. Abraço, até a próxima.